Eu tenho muito isso aqui. Melancólico tem dó de usar coisas bonitas e novas. Eu sou muito assim, me falem se é uma característica em comum do nosso temperamento. Eu compro alguma coisa que eu queria muito comprar e eu não gosto de comprar e já usar. Eu gosto de comprar, saber que eu tenho, me conforta, assim, pô, eu tenho isso aqui, tá guardado, eu tô olhando todo dia pro negócio. Qualquer coisa, tá? Pode ser um creme, pode ser um sapato, uma roupa. Eu fico ali um tempão, me acostumando com a ideia de que agora eu tenho essa coisa, olhando pra ela, me acostumando com ela. Até eu ter coragem de começar a usar, às vezes demora mais de um ano. E quando eu começo a usar, já dá uma angústia que eu tô gastando, tá acabando e eu vou ficar sem. Eu acho que faz sentido com o melancólico sim, viu? Você conhece um melancólico pelo olhar. É verdade que os melancólicos têm algumas características físicas. Você consegue identificar duas coisas, inicialmente. A mistura de um olhar profundo, um olhar sério, um olhar de quem já sofreu muito na vida, um olhar que penetra, um olhar que é um olhar pesado. É um olhar pesado de uma cabeça que pensa demais, que analisa demais, junto com um sorrisinho sutil, um sorrisinho inocente, um sorrisinho de criança. O sorriso fica mais puro, fica mais tímido, fica mais sutil, ao mesmo tempo um olhar profundo. O melancólico é paradoxal em tudo. É normal se arrepender de tudo que falou em público e vergonha de ver um vídeo que gravou de si. Para nós melancólicos é muito normal, infelizmente. Nós temos a ruminação de pensamento, uma autocrítica, uma autocobrança excessiva, esse nível de atenção para os detalhes que é muitas vezes insuportável. Eu não consigo ouvir o meu próprio áudio, que a minha voz parece algo muito vergonhoso. Toda vez que eu termino de gravar um vídeo, o primeiro pensamento que vem é, nossa, que horrível. Ficou ridículo, ficou uma Mas aí eu aprendo a selecionar os pensamentos e persisto no meu trabalho mesmo assim, apesar das tendências de autossabotagem da minha mente melancólica. Então não se deixe enganar pela voz da sua cabeça. Muitas vezes ela mente. Desde que descobri que sou melancólica, vi que tenho também muitos traços autistas. Eu estava falando sobre isso ontem com os meus alunos dentro do nosso grupo de melancólicos. De fato, o diagnóstico do espectro do autismo e o temperamento melancólico compartilham muitas características em comum. O que muda? A intensidade. Quem tem um diagnóstico de um transtorno ou de alguma neurodivergência, é porque a intensidade do que você sente acaba tirando a sua funcionalidade. Você não tem capacidade mais de fazer o que é comum na vida de um ser humano por conta de certas tendências e pensamentos e comportamentos e emoções. O temperamento incomoda, mas você ainda consegue disfarçar. A intensidade é o que determina essa diferença. Faz sentido? Melancólicos preferem não se relacionar a ter que perder alguém, com certeza, e isso se chama trauma. O melancólico não quer ficar sozinho para sempre, por natureza. É uma consequência do tanto que eu já sofri na minha vida por perder pessoas e coisas. No começo, na infância do melancólico, o nosso sonho é conhecer alguém para amar, é viver uma vida linda, cheio de sonhos. A criancinha melancólica é muito sonhadora. Ela é tão sonhadora que quando ela começa a quebrar a cara pela realidade da vida, o próximo passo é fechar o coração. Eu nunca mais quero gostar de ninguém, porque dói muito perder uma pessoa. Eu nunca mais quero ter um bichinho de estimação, porque dói muito quando eu perco. Eu nunca mais vou me apegar. Eu nunca mais vou me permitir me apaixonar, porque eu não aguento a dor que vem depois. É trauma, isso é trauma. Melancólico tem a tendência de gostar de livros de romance, mesmo sendo homem. Sim, tem o melancólico mais cientista,
mais racional, analítico, exatas, números, cálculos, e tem o melancólico mais emotivo, mais artístico, mais humanas. Ambos, geralmente, o melancólico é propício a ter interesse por literatura. Então, mesmo sendo racional ou emotivo, o melancólico, homem ou mulher, ele vai fazer questão de conhecer pelo menos os clássicos da literatura. Tem exceções, mas em geral a tendência da mente melancólica é essa fome de consumir cultura. Eu quero conhecer a música, o cinema, literatura, eu quero saber de arte, eu quero ter um intelecto bem desenvolvido. Isso está presente em nós. Como aceitar que nunca serei uma pessoa alegre? Obrigada por nos ajudar, doutora. Imagina, eu te agradeço pela confiança no meu trabalho. Gente, um conselho bem básico, bem lúdico para entender isso aqui é assistir o filme divertidamente. Não é à toa que eu tenho aqui atrás a minha bonequinha da tristeza, porque esse filme aqui, ele retrata de um jeito tão óbvio a importância da tristeza. No filme, é um reflexo da sociedade. A alegria é a líder, só que, para mim, ela me irrita um pouco, ela é muito... é um excesso, ela é, sabe, é demais para mim, não combina comigo, é irritante pra gente. E no próprio filme tem o preconceito contra a pobrezinha da tristeza. E ao longo da história, você vai aprendendo ali junto com eles a importância fundamental dessa emoção. Assiste. Na conquista de uma melancólica, é melhor ter paciência, ir aos poucos ou ser mais direto. Vou falar o que eu acho, vocês confirmem aí se eu tô certa ou errada. Eu acho que um pouco dos dois, porque se você chegar direto demais, vai ser invasivo, ela vai ficar ofendida e vai reprimir, vai ter repulsa de você, afastar você. Mas também, se você ficar só ali tempo demais, só demonstrando interesse sutil e não fazer nada nunca, meses e meses e meses, você perde o timing. Então tem um momento, você vai chegar devagar, observar os detalhes, tentar conquistá-la pelas beiradas, com calma, com respeito, elegância, romantismo, até que ela comece a fantasiar sobre você e você vai dar o bote. É natural o melancólico demorar mais a iniciar a vida nesse âmbito aqui, vida íntima, como lidar com a autocrítica nesse aspecto. O melancólico tem uma coisa chamada digestão lenta das emoções. Então, o nosso jeitinho de ser é assim, demoramos mais em tudo. Demoramos mais para falar, demoramos mais para começar uma relação, demoramos mais para chegar lá, nesse ponto aqui. Tudo a gente demora mais. Isso não é uma escolha, é o jeito de ser, só te resta aceitar. Aceitar que você demora mais para agir, mas também quando você age, a sua intensidade é muito maior. Então, quando o melancólico se apaixona, não é devagarzinho. Depois que eu já me deixei apaixonar, eu vou até o fim, eu vou fundo, eu vou rápido, eu quero hoje, eu quero agora. Entende? Como gostar mais da própria companhia, deixar de ser carente. Você só gosta de quem você conhece. O melancólico tem um ingrediente essencial na vida chamado solitude. Em geral, geralmente, assim, a gente ama a própria companhia. Porque sozinha eu relaxo e sou eu mesma. Sozinha eu até canto e danço. Sozinha eu faço encenação, atuação, performo, diálogos. Sozinha eu escuto as minhas músicas que só eu gosto e ninguém mais entende. Só eu gosto e ninguém mais conhece. Os meus filmes, minhas séries, minhas coisas. Agora, melancólico que não gosta da própria companhia é esquisito, algo tá errado. Tem que fazer o intensivo em autoconhecimento. Investimento, tira um tempo da sua vida para ficar sozinho, fazendo autoconhecimento ao máximo. Naturalmente a solitude vai acontecer. Qual seria o caminho para a gente ser menos empático e se importar menos? O único caminho para o melancólico
ser menos empático e parar de se importar é nascendo de novo com outro temperamento. Porque, sendo melancólico, você vai se importar e vai ter empatia com todos ao seu redor. Fato, isso não muda. Você pode gritar, chorar, espernear, você pode fazer o que você quiser. Você sempre vai se importar e se afetar pelas pessoas ao seu redor. Essa parte não vai mudar. Isso não vai mudar. É dado, fato dado. O que você pode mudar? Quem são as pessoas que estão ao seu redor, cuja qual você vai se importar? Por quem você vai se importar? Porque se você não seleciona as pessoas, você vai se afetar por gente que não gosta de você, não se importa, não te respeita. Se você escolhe bem, isso vai ser bom. Raramente crio vínculo com pessoas. Quando crio, é intenso e gera hiperfoco. É o que eu falo, o melancólico demora mais para encontrar uma coisa que ele se identifica. Ou seja, você passa mais tempo sozinho, mais tempo com vazio. Mas também quando encontra, demora para encontrar, mas quando encontra, o que você vive com essa pessoa, com essa coisa, é muito mais intenso que todo mundo ao seu redor. O melancólico não é quantidade, é qualidade. Então, eu demoro para encontrar uma pessoa. Quando eu encontro, é um amor que não tem limite. Eu quero já casar, eu quero ter filho, eu quero, sabe, é intenso, rápido demais. Quando eu encontro um esporte que eu gosto, eu quero parar a minha vida e me dedicar só para esse esporte todo dia, igual eu estou fazendo agora com o jiu-jitsu. A gente é assim, demora, mas também quando acha, vai igual um foguete. Perguntinha: melancólico sente ciúmes extremo ou é algo normal? Infelizmente sim, e infelizmente é uma coisa que você vai ter que, na maioria das vezes, lidar sozinho dentro da sua cabeça. Vai ter que se virar com os teus ciúmes, porque o nosso nível de ciúme, de proteção, de cuidado, de querer guardar, de querer, é meu, só eu vou cuidar, é uma coisa muito extrema, que é tóxica para as pessoas. Então, a gente sabe disso. Porque se eu fosse me guiar pelo meu instinto, eu quero pegar minhas filhas, guardar aqui dentro de um pote e não deixar ninguém encostar. O mal nunca faz ninguém fazer mal para elas. É viável na realidade? Claro que não. Então eu tenho que me virar com meus ciúmes, engolir meus ciúmes, enfiar na minha cabeça, fazer minha terapia, porque eu sei que é um negócio exagerado demais. Infelizmente, é uma tendência melancólica, tem ciúme de tudo. Pessoas, do quarto, das coisas, de continuar tendo esperança, mesmo em dias em que tudo parece mal ou que nada avança. Isso aqui é o conselho talvez mais importante. Para quem não sabe, eu tive a pior, dentre várias, a pior crise depressiva, em que eu realmente, mais próximo de desistir, e eu tatuei depois as palavras Last Hope, que é o título de uma música da banda Paramore, e significa a última esperança. Naquele ponto, naquele momento da minha vida, eu estava tão sozinha, a dor era tão grande, ninguém para me ajudar, ninguém para me entender. Eu tinha uma coisa só, essa música. A música salva a nossa vida. Eu escutava essa música, Last Hope, todos os dias, o dia inteiro, de manhã até a noite, porque eu sabia que essa música era a única coisa que podia me salvar, é a esperança. O melancólico tem dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Lembra que o melancólico tem uma consciência muito pesada. Então a gente tem uma autocobrança de que eu preciso fazer tudo certinho. Que se eu fizer alguma coisa errada, a culpa me cobra demais. Então geralmente a tendência do melancólico é pedir perdão por tudo. Até demais. Até porque não é minha culpa. Eu só consigo relaxar se eu vou lá, peço perdão, mesmo que o outro tá errado, não tem problema, eu peço perdão e eu me esforço ao máximo para perdoar, porque eu sei que perdoar é a coisa certa a se fazer. Eu não quero ser a rancorosa, que é maldosa, carrega mágoa das pessoas. A gente pede perdão e tenta perdoar. O problema é que não é fácil esquecer, né? Perdoar, eu escolho perdoar, tudo bem, mas eu tô machucada ainda. A dor ainda dói muito. Esse é o nosso conflito.